Claro. Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho de Tomé, esse texto que é uma verdadeira dádiva divina pelo seu conteúdo e pelo fato de ter sido preservado sem editorações e mudanças ao longo dos séculos, que permaneceu enterrado nas areias do Egito, tendo sido encontrado há pouco menos de um século atrás, em Nag Hammadi. Então, nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós paramos no Logion 104, vamos continuar agora no 105. O texto desse Logion 105 é algo até um pouco chocante para o público geral, porque usa conceitos que nós até poderíamos pensar que fossem de baixo calão, mas não, é uma realidade da nossa vida em sociedade, o que é dito aqui. 105. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta? Isso nos parece chocante. O que tem isso a ver com vida espiritual? Vamos nos lembrar sempre, e é uma lembrança que a gente precisa fazer um esforço para não esquecer que os ensinamentos espirituais seguidamente são ministrados por meio de paródias, parábolas, histórias que nos remetem a uma vivência neste mundo que possa nos dar uma ideia do que seria o que está sendo ensinado ao nível espiritual. Por quê que os instrutores valem-se de contos, histórias do mundo material para nos passar ensinamentos espirituais? Porque o espiritual não tem forma. Não tendo forma, não pode ser percebido pela visão. Não sendo percebido pela visão, não tem uma forma que poderia receber um nome, uma identificação. Então, o espiritual, sendo sem forma, para que tenhamos uma ideia do que se passa no mundo espiritual, os instrutores valem-se de paralelos, analogias. E essa analogia é uma analogia muito forte, porque ele está chamando para uma situação social que perdura por milênios e milênios, em que identificam as prostitutas como sendo uma classe das mais baixas da sociedade, esquecendo-se que as prostitutas vendem o uso do seu corpo para os homens que as buscam. Então, aqueles que buscam o uso do corpo dessas mulheres têm o mesmo valor de integridade ou falta de integridade que tem aquelas pessoas que vendem o seu corpo. Agora, eu não quero entrar em méritos e deméritos de nossa sociedade,
mas nós sabemos que a beleza das mulheres é extremamente cobiçada. Temos inúmeros concursos de Miss Isso, Miss Brasil, Miss Universo, e nele nós vemos mulheres lindas. E o que isso remete? Para a forma exterior, que é de grande beleza, e tem como fito atração. Então, se tem como fito atração, aqueles que se deixam atrair pelo corpo, pelas formas, estão num patamar de, vamos dizer, mérito social exatamente igual daquelas pessoas que vendem o uso do seu corpo. Mas isso é uma consideração de ética que não tem a ver com o nosso objetivo direto nesse momento aqui. O objetivo direto é valer-se daquilo que a sociedade estabelece como valores. Então, quem conhece o pai e a mãe não será chamado de filho de prostituta, porque a ideia do filho de prostituta é que o pai pode ser fulano, beltrano ou cicrano. E daí? O importante, no caso da nossa inferência espiritual, é que quem conhece seu pai e mãe materiais não pode ser chamado de filho de prostituta. Porém, isso não tem nenhuma importância no sentido espiritual. Qual é a correlação, então, que o nosso mestre está querendo colocar em nossa cabeça, como se ele estivesse acendendo um fósforozinho para iniciar uma fogueira no interior de nossa mente para que a gente desperte para algo mais importante. Quem conhece pai e mãe espirituais, verdadeiros, da nossa verdadeira natureza, não será chamado nem filho de prostituta, nem filho do mundo, perdido nesse mundo. Porque o nosso instrutor está nos remetendo àquela verdade profunda, que nós não somos esse corpo, nós temos esse corpo. O que nós somos? Nós somos uma expressão divina, uma expressão de Cristo, de um Filho de Deus. Portanto, quem conhece aí, mas como vai conhecer o seu pai e mãe espiritual? Quem são seu pai e mãe espiritual? O Pai celestial, o Pai espírito e a Mãe natureza. Os dois são um. Os dois são um. Por quê? Nós devemos nos lembrar que, como diz um livro da Bíblia, no princípio era o Verbo. Então, quando a manifestação estava no princípio, o que existia era o Verbo, que é uma tradução do termo grego para logos, o logos solar, aquela grande inteligência que usa
o Sol como seu corpo físico para a manifestação em seu universo. Então, o Logos solar, o nosso Pai celestial, delimitou nos céus a área de sua manifestação e se manifestou com esse corpo que é o sol que nós vemos quando não está chovendo, e a Mãe Celestial é o aspecto divino na manifestação no mundo material. Então, Pai Celestial e Mãe Natureza. Então, o que Jesus está dizendo? Nós precisamos dar esse estalo, esse salto em consciência para reconhecermos nossos pais. Mas ele não está interessado em que venhamos a conhecer os nossos pais corpóreos, a mamãe e o papai que cuidaram de nós na nossa infância. Não é isso, não. Isso é uma ideia, uma imagem para que a gente dê um salto em consciência e tenha uma ideia do que é a paternidade e a maternidade em nosso mundo verdadeiro. Porque nós não somos Dorival, Raul, Elba, Lília e assim por diante. Nós temos essa personalidade, esse corpo. Mas quem é que nós somos? Nós somos uma expressão divina, uma expressão do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus em nós, o nosso verdadeiro ser, quando nós o conhecermos, uma vivência espiritual, uma expansão de consciência, aí nós vamos ser chamados de filhos não só naturais, mas filhos divinos. Creio eu que é isso que Jesus estava direcionando a nossa mente expandida para entender. O importante para todos nós não é conhecermos os nossos pais, mães materiais, mas sim o espiritual, o último, o que gerou a essência do nosso ser. Eu aproveito o ensejo para chamar a atenção para uma expressão que Jesus usava muito nos evangelhos, nos textos canônicos, principalmente. O Filho do Homem. A gente fica... Mas a igreja fala tanto Jesus, o Filho de Deus, e Jesus se chama o Filho do Homem. Então, nós podemos, obviamente, entender de duas maneiras diferentes. Nós podemos entender como uma leitura mais literal, que ele era um ser humano com um corpo de carne, como nós temos também. Então, ele estava dizendo que ele era um ser humano, como todos nós. Mas mais ainda, porque Jesus não estava dando lições materiais, servia-se das ideias, das analogias materiais para que a gente pudesse dar aquele salto em consciência e ir além, mais profundo. Então, quando ele falava que era filho do homem, provavelmente ele também estava se referindo que ele era, na sua verdadeira natureza, filho do homem celestial, do Logos.
consequentemente, ele era um filho ou um aspecto de o filho, o Deus do nosso universo, do nosso logo solar, é uma expressão de Cristo. Então, nós vemos a beleza sempre dos ensinamentos profundos do Mestre, que, ao contrário dos instrutores deste mundo, que procuram dar tudo mastigadinho para a gente não ficar com dorzinha de cabeça, não ter que procurar muito, não se perder nos meandros da espiritualidade. Não, não, não. O Mestre está querendo ajudar no nosso crescimento, na nossa expansão de consciência. Então, ele sempre nos força a ir um pouquinho mais. Procure mais fundo, olhe no seu interior, procure entender o que está por trás dessa ideia material que as palavras nos transferem para ter um primeiro feeling da espiritualidade. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma parte para esse primeiro Logion que nós estamos estudando? Sintam-se à vontade. Continuamos, então? Logion 106. Jesus disse: quando fizerdes de dois, um, vos tornareis filhos do homem, imagino, celestial. E, quando disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. Nós já tivemos um Logion que dava uma certa ideia desses conceitos. Mas vamos analisar as palavras desse Logion. Quando fizerdes de dois, um, por que ele, o Mestre, está chamando a nossa atenção que nós temos que fazer de dois, um? Talvez facilite se nos lembrarmos uma das lições, talvez um pouco mais difíceis de entendimento, que é passado no primeiro capítulo de A Doutrina Secreta, que na manifestação de um universo, o Logos, a deidade daquele universo, por eras, milhões e bilhões de anos, ele se recolhe e não existe universo, não existe manifestação. Aí, num determinado momento, aquela deidade, aquela inteligência poderosíssima, inconcebível por qualquer ser humano, decide se manifestar. E, ao se manifestar, a gente não consegue conceber o que é essa manifestação, e Blavatsky, servindo-se da grande sabedoria de seus mestres, nos passa uma imagem que o início é como uma grande esfera, uma grande, nem vamos entrar em 3 dimensões, em 2 dimensões. É uma grande circunferência. Essa grande circunferência abrange
todo o universo que vai ser criado pelo nosso Deus, pelo Logos solar, pela fonte da vida dentro desse nosso universo particular, o Logos, a nossa constelação, não, nem a constelação, o nosso sistema solar. Então, essa imagem da circunferência é que não existe nenhuma separação. Tudo é um dentro dessa circunferência. Mas aí o Logos passa para um segundo nível de manifestação, que é simbolizado por uma diagonal que corta a circunferência ao meio, simbolizando, vejam só, são símbolos isso, simbolizando a separação de espírito e matéria. Espírito mais sutil, matéria mais densa para baixo. Mas os dois são uns, estão circunscritos nessa área de manifestação do Logos solar. Porém, à medida que o processo de manifestação continua ao longo de muitas e muitas eras, com a progressiva expansão de consciência e aparecimento de formas, a mãe natureza vai gerando cada vez formas mais propícias para consciências mais avançadas. O ser humano aparece e vai evoluindo através de milhões de anos, até que finalmente chega num momento em que está na hora de dar um salto em consciência. E aí o instrutor diz: quando fizerdes de dois um, vos tornareis filhos do homem celestial. E quando disserdes montanha move-te, ela se moverá. Quando fizermos da nossa natureza material e espiritual uma só consciência, veja só, o espiritual continuaria sendo espiritual, o material continuaria sendo material, mas haveria uma única consciência. Isso é um dos conceitos mais difíceis para a gente realmente vivenciar, porque essa consciência é aquilo que nós chamamos de alma. É aquilo que Blavatsky disse que o ser humano tem três almas: a animal, a humana e a espiritual. Na verdade, é uma alma que vai expandindo a consciência, elevando a sua consciência dos níveis mais grosseiros para os níveis mais sutis e espiritualizados. Então, o mestre diz: quando fizermos de dois um, da nossa natureza espiritual e material, uma única consciência, significa que a nossa alma expandiu a consciência a tal ponto que agora comanda, direciona como as coisas no mundo espiritual e material vão ocorrer. Então, nós poderemos dizer para uma montanha, simbolizando, porque não vai ser um Everest que vai se mudar daqui para lá, causando imensos alvoroços no continente indiano. Não, não, não é isso, não. Veja, essa é sempre a ideia. Um grande obstáculo, move-te, e aquele obstáculo sairia de nossa frente. Então, é isso. Nós temos que integrar
as nossas naturezas material e espiritual numa só. Quando fizermos isso, nós teremos o conhecimento das leis ocultas da natureza que nos possibilitarão afastarmos, superarmos inteiramente todos os obstáculos que antes se colocavam diante da nossa jornada espiritual, de nossa vida neste mundo. Esse conceito é um que a gente fica meio aplastado, mas, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir dizer para as montanhas, movam-te, né? Aquelas montanhazinhas que atualmente infernizam a nossa vida, uma pessoa que é crítica conosco, alguém que vive criando problemas de uma natureza ou de outra, e nós nos descabelamos. Meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar esse problema? É só a gente fazer dos dois um, fazer com que a nossa natureza espiritual, a nossa alma expanda em consciência e alcance os níveis espirituais, aí estaremos unificando todo o nosso ser, o nosso veículo material sendo totalmente direcionado, governado pela nossa consciência espiritual. E aí não vamos mais nos descabelar por nada. Nós vamos olhar para tudo com um olhar compreensivo, que isso faz parte do aprendizado do mundo. É fácil? Lógico que não, porque nós ainda estamos vivendo sob as limitações da nossa consciência mais terrena do que espiritual. Estamos começando a desenvolver a consciência espiritual, temos visõezinhas, temos anseios de superar a nossa impaciência, de aceitar aquilo que nós chamamos de coisas desagradáveis na vida, porque nós vamos entender que as coisas desagradáveis, que nós chamamos de desagradáveis, são ou colheita kármica, nós fizemos isso no passado e agora temos que experimentar as consequências desse tipo de ação na vida presente. Ou então é um presente. Presente de grego é esse. É um presente para que a gente aprenda a superar a nossa impaciência, a nossa insistência em que o outro mude o seu comportamento. Por que que ele está agindo assim? Isso não está certo. Pode muito bem não estar certo. Mas qual é a nossa missão nesse mundo? É mudar os outros ou é mudar a nós mesmos? Nós queremos mudar os outros para que não haja mais atritos, problemas na família, no emprego, na sociedade. As pessoas deveriam ser razoáveis. E o que é razoável? Fazer aquilo que a gente diz. Isso que é o razoável. Então, a gente tem que dar aquele estalo, aquela expansão de consciência para entender que nós somos aprendizes. Nós estamos aprendendo a expressar a plenitude de Cristo em nós. Vocês gostariam de fazer
alguma observação, alguma pergunta? Mas todo mundo está quietinho. Estão faltando aqueles perguntadores tradicionais. Não, não, não. Vamos, pergunta aí. Dilceia, muito bem. Parabéns, Dilceia. Vamos ver. Professor, na verdade, fica tudo... É tudo tão simples, né? E por outro lado, é tão profundo, eu acho que a gente fica digerindo, né? Porque todos esses não são versículos, como é que chamam? Me fugi. Logia. Plural de Login. logion é logia. Ok. Eles todas são logias que começam, Jesus disse. Então, não há o que contestar. Não é? Não há o que contestar. Se Jesus disse que então deixa eu falar por mim, né? Que sou uma aspirante a aprendiz, acho que, né? Tá tudo certo. Agora, essa compreensão mais profunda, essa é como se você precisasse realizar em si mesmo, né? Isso eu acho que tem, né? A gente vai introjetando de alguma forma. Então, é assim. Me sinto assim. Obrigada. Dilceia, muito obrigado. Você tocou nos pontos essenciais. O instrutor, para que seja realmente nosso instrutor, nós temos que ter confiança nele. Total confiança na sua bondade, na sua dedicação, compaixão para com a família humana, para estar nos ensinando. E também temos que ter confiança de que ele sabe o que está falando. Ele sabe profundamente aquilo que ele está passando para nós. E aí você disse uma coisa muito importante. É tudo muito simples depois que a gente aprende realmente o que está escondido por trás dessas imagens materiais. Muito simples para entender. A dificuldade é colocar em prática. Por quê? Porque todos nós aqui somos escravos. Vocês vão dizer, não, eu vou sair dessa reunião. O Raul está me insultando. Mas eu não disse escravos de quem, porque eu quero dizer escravos de quê? Nós todos somos escravos dos nossos condicionamentos. Os nossos condicionamentos são processos que condicionam a nossa mente em virtude de crenças que nós absorvemos de todos aqueles que nos influenciaram desde a mais tenra infância. Então, os nossos condicionamentos foram criados devido às nossas crenças, a aceitação cega daquilo que nos foi passado por aqueles que nós tínhamos total confiança. Quem é que nós tivemos total confiança em nossa infância? Mamãe, papai, os irmãos, os avós, quem sabe algumas tias, tios, e depois os companheiros da nossa infância. Então, todos esses, e mais tarde os nossos professores e instrutores, foram
lançando ideias, e eles passavam essas ideias de uma forma assim tão impositivas que a gente aceitava sem pensar, sem pensar. Por isso que são crenças cegas. E essas crenças cegas são as correntes que nos aprisionam no mundo. Não são correntes colocadas nas nossas mãos e nos nossos pés. São correntes que prendem a nossa consciência, limitam a nossa consciência. É como se nós nos considerássemos prisioneiros numa prisão e não nos damos conta que aquela prisão está com a porta aberta. Uma prisão com porta aberta é exatamente a prisão que a nossa consciência está aqui, em nossa mente. Nós podemos sair a qualquer momento, mas um grande sábio da antiguidade, Platão, que nos legou aquela maravilhosa história profundamente instrutiva da caverna, que as pessoas na caverna, sentadas numa determinada direção, só viam as sombras das pessoas passando. É isso que acontece conosco. Nós não apreendemos a realidade direta, nós apreendemos como que sombras, porque não são os conceitos científicos, vamos dizer assim, que para aqueles que têm olhos para ver e querem aprender e não são negacionistas, né? O mundo físico será relativamente fácil de captarmos, de entendermos. Mas nós estamos usando imagens do mundo físico para entender realidades espirituais. E mesmo quando a gente entende, como a Dilceia tão bem disse, mas são conceitos tão simples para entender, mas para colocar em prática é como mover a tal montanha. A montanha do nosso condicionamento, baseado, eu nem quero dizer, mas vou dizer, em fake news. Nós recebemos fake news desde a tenra infância e com boas intenções de nos colocar no caminho certo. Era o que nossos pais e educadores queriam e é o que os políticos dizem que querem nos colocar no caminho certo também, usando de todos os meios possíveis, como se os fins justificassem os meios. Douglas, parabéns por nos ajudar aqui. Pode falar. Raul, boa noite a você, boa noite a todos. A propósito desse versículo que menciona que Jesus falava que se você tiver um poder bem gigante, vamos supor, de você tirar uma montanha de um lugar e passar para o outro, ele falava também, seguidamente, ele falava que se você tiver a fé de um grão de mostarda, você iria fazer grandes prodígios. É claro que todos nós sabemos que o grão de mostarda é um das menores sementes que existem na face da Terra. Então, eu acho que nos falta também, além dessa esse sábio poder de um avatar do sexto raio, precisamos ter fé, né? E eu acho que ter fé é mais difícil do que transportar uma montanha de um lugar para o outro.
eu acho, eu posso estar totalmente enganado. Meu irmão, muito obrigado pela sua colocação. Eu acho que quando Jesus nos deu aquela imagem, se tivermos a fé de uma semente de mostarda, nós vamos crescer e vamos nos tornar uma árvore frondosa que dará abrigo às aves do céu. Porque todos nós sabemos que as sementes são o mecanismo de propagação da espécie vegetal. Então, uma sementinha, não importa se seja uma bolota de carvalho ou uma coisinha mínima, parece até um pouquinho mais de uma poeirinha, semente de mostarda, tem dentro de si uma força para crescer, para se expandir, para se tornar aquilo que é em miniatura. Então, essa outra imagem de Jesus, se nós tivermos a fé na expressão do ser de luz em nós, na expressão de Cristo em nós, se nós tivermos essa fé, nada vai nos segurar, nós vamos expandir, nos tornar poderosos, capazes de dizer para todos os obstáculos, as dificuldades, movam-te, porque nós vamos saber que temos dentro de nós a força para expandir, entender e lidar com esses grandes problemas, porque os grandes problemas são as interpretações, as consequências da atuação das forças da natureza, que nós gostaríamos que elas fossem diferentes, mas não são. Então, à medida que nós vamos nos tornando mais sábios, nós não vamos simplesmente colocando na cachola mais e mais livros. Não, nós vamos desenvolvendo a habilidade do discernimento, até que aquele discernimento se torna algo tão avançado que se metamorfoseia em sabedoria, que é dito é a última conquista do ser perfeito, do mestre de sabedoria, mestre de compaixão e sabedoria. Então, dentro de nós existe essa capacidade em miniatura de total poder, mas nós temos que ter fé nela. Nós temos que, dos dois, da matéria e do espírito, fazermos uma só consciência e aí nos tornarmos operadores, facilitadores do grande processo evolutivo. Alguém gostaria de fazer outra observação ou pergunta? Obrigado, Raul. Não de nada. Raul, Dorival. Dorival, pois não. A fé, ela está ligada a, então, conhecimento, discernimento. Desculpe, eu não peguei o conhecimento. A fé, se eu quiser eliminar a fé, posso substituí-la pelo conhecimento e discernimento da força em mim como uma semente, que dá a impressão que a gente tem que ser essa semente para expandir de tal maneira contra tudo e
brilhar, independente o que vier pela frente. Dorival, veja só, sabedoria é saber o como e o quando de tudo na manifestação. Porque muitas vezes a gente até sabe do o que deveria ser feito, mas nós não temos o feeling do quando pelo fato de não levarmos em consideração o livre-arbítrio dos outros. Nós não podemos pegar os outros pelo nariz, como a gente faz com certos animais, né? Você vem para cá, você vai para lá. Não, nós não temos esse direito de tiranizar e dominar os outros para fazer aquilo que nós achamos que é a coisa certa, apesar de ser a coisa mais comum na vida dos seres humanos. Nós estamos constantemente fazendo o erro de julgar, condenar e aí depois dar a sentença. A sentença é: você vai obedecer tudo aquilo que eu disser. Então, é por isso que o nosso processo evolutivo é tão lento. Sabedoria é englobar todos os aspectos da vivência do nosso mundo de uma forma coerente, harmônica, visando o bem maior de todos os seres. E é por isso, então, que o nosso instrutor, nesse Logion, diz: quando fizerdes de dois, um, de tudo aquilo que é material e tudo aquilo que é espiritual, uma só consciência, aí nada vai nos segurar, porque nós não vamos atropelar os outros para fazer aquilo que eu quero e sei que é a coisa certa a ser feita. Os mestres de sabedoria sabem a coisa certa a ser feita. Eles, se fossem seres humanos do nosso nível evolutivo, eles olhariam lá de cima: meu Deus do céu, não tem jeito essa humanidade, vamos nos mudar para outro mundo. Não, eles não fazem isso, apesar de saberem o que deveria ser feito. Eles nos mostram, nos induzem, procuram facilitar. Com uma paciência de Jó, eles ensinam e ensinam outra vez, e ensinam outra vez a mesma coisa, e apresentam de uma forma um pouquinho diferente, que a gente acha que é uma coisa nova. Não é. É um ensinamento muito antigo que está sendo colocado de um formato, quem sabe, mais palatável para o nível evolutivo daquele grupo social que está recebendo aquele ensinamento. Então, o nosso progresso é lento, porque a gente não está em sintonia com o todo. Nós não fizemos dos dois um. Nós expandimos o intelecto, mas nós não expandimos suficientemente a vivência da unidade. A vivência da unidade nos mostra que o suposto outro, que é um comigo, ainda precisa fazer seus próprios esforços para expandir a sua consciência. Isso tudo para nós parece, mas está muito complicado. Se os grandes seres têm todo o poder no mundo, por que eles não põem a casa em ordem? Porque a manifestação do Logos
todos nós somos expressões de o Filho de Deus, expressões da vida uma, desse todo. E cada um de nós é uma célulazinha no corpo, humanidade, e vamos ter que atuar de forma harmônica. E é esse o grande desafio que nós temos diante de nós. Nós temos um conhecimento intelectual da vida espiritual muito mais elevado do que a prática da vida espiritual no nosso dia a dia. Aí nós fazemos progressozinho, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, depois temos um escorregãozinho aqui, e a gente volta. Esse é o processo evolutivo. É por isso que é dito que nós precisamos de algumas centenas de vidas para passarmos de um ser primitivo a um ser evoluído no mestre de sabedoria. Alguma pergunta? Ou continuamos? Professor, pegando a continuidade da sua fala, a gente acaba ficando cada vez mais encantados, né? Com as possibilidades que esses loginhos apresentam. O senhor falando sobre fazer dos dois uns, e eu fico aqui pensando, né, absorvendo a sua fala, e me ocorrem o ensinamento de Buda também, né? Que o caminho do meio, porque não é só, eu acho, me perdoe, me corrija se eu estiver errado, não é só você baseado na parte material, embora isso tenha bastante relevância, mas também todas as sensações, todas as emoções, tudo é dual, né? Tudo te dá aquela sensação de que você tem sempre duas faces da mesma moeda. E que um dos nossos desafios, usando os seus termos, né, é justamente você poder conciliar, né? Você teria que conciliar o seu trabalho com a sua família, os seus objetivos pessoais com os objetivos da sua coletividade, os seus objetivos enquanto pessoa e enquanto espírito, enquanto provedor e enquanto realizador dos seus próprios anseios. É tudo muito amplo e muito profundo, e você fazer dessas duas faces uma mesma moeda que seja a sua realização e a sua completude. Dilceia, veja só. Falei demais. Num sentido, esse é o nosso objetivo último. Quando a gente começa a examinar isso, a gente diz, isso aí foi escrito por alguém de Hollywood que depois criou a série Mission Impossible. Não é missão impossível. Existem muitos e muitos mestres de compaixão e sabedoria. E nós todos fomos convidados a nos tornarmos também mestres de compaixão e sabedoria. Isso significa que nós vamos aprender e conseguir praticar a harmonia na vida. Olha só, harmonia na vida. Nós vamos ser bons filhos,
bons pais, bons amigos, bons instrutores, bons realizadores, bons tudo, mas no sentido plenamente harmônico. Não pode haver um hospital só com médicos, porque os médicos precisam de auxiliares enfermeiros. Os enfermeiros precisam de auxiliares de serviços gerais, cozinheiros, garis e assim por diante. Então, a nossa sociedade é composta de muitas e muitas pessoas, inteligências, almas que estão atuando de forma harmônica. Por isso que a ideia daqueles que estudaram biologia e depois medicina, ficam maravilhados. Meu Deus do céu, o corpo humano, que maravilha! Trilhões de células, e não só de células, mas de organismos que a gente acha que são agressivos, né? Até mesmo vírus, fazem parte do nosso organismo. E todos são necessários trabalhando em conjunto. Então, não se preocupe, porque existe uma programação de que tudo vai dar certo. Só que nessa programação de que tudo vai dar certo, tem um tempo que, para os grandes seres, é totalmente negligível, porque eles vivem na consciência da eternidade, fora do tempo, fora do espaço. Tudo é perfeito, porque está no processo de se expressar de forma plena e perfeita. Quando a gente se dá conta disso, a perfeição já existe no processo de se expressar. O carvalho já existe na bolotazinha que vai ser plantada e vai demorar décadas para se tornar aquela árvore frondosa, mas já está no processo do vir a ser. Quando a gente começa a ter uma ideia disso tudo, e aí coloca a verdadeira fé de que a inteligência do Pai Espírito e da Mãe Natureza, a gente pensa muito no Pai Espírito e geralmente negligencia a Mãe Natureza. A Mãe Natureza é aquela que nos oferece aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente toca. E a Mãe Natureza é tão sábia quanto o Pai Espírito. Então, a integração, fazer dos dois uma única consciência que está direcionando o espiritual e o material naquele ritmo necessário para que a harmonia do sábio caminho do meio, que vai se modificando à medida que a gente evolui, está atuando. Eu acho que a gente já explorou, talvez não o suficiente, mas o que a gente é capaz de expressar e, quem sabe, captar a essa altura. Vamos prosseguir, então? 107. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurá-la até encontrá-la.
depois de ter passado por toda essa provação, disse à ovelha: eu te quero mais, eu te amo mais do que as 99. Bom, isso aí a gente, às vezes, como pai e mãe, a gente fica, não gostei muito disso não, porque eu, como pai ou mãe, nesse mundo terreno, aceitando as minhas limitações, eu amo todos os meus filhos igualmente, como é que o pastor celestial, o reino, é como um pastor que tinha 100 ovelhas e que vai e diz para a maior que se extravia que a ama mais do que as outras. Isso, para nós, se nós nos atermos às nossas experiências de pai e mãe, a gente vai achar que tem um furo nisso. Mas a gente tem que transcender as nossas limitações materiais. Nós temos que entender isso como uma alegoria espiritual. Então, nós poderíamos imaginar duas interpretações. Uma, vamos nos lembrar sempre que a linguagem bíblica usa alegorias de uma ideia das verdades espirituais. Bom, então, o reino é como o reino. Nós sabemos que o reino é a vivência da unidade. Nós conseguirmos expandir a nossa consciência a tal ponto para superar as limitações da nossa vida material que se identifica com o material. Quando nós olhamos no espelho ou na tela do computador e nós vemos as nossas imagens materiais, nós sabemos que os nossos corpos, se eles estivessem na mesma sala, estariam separados. Aí a nossa consciência normal, governada pelo ego da mente concreta, nos leva a concluir que nós somos separados. E esse é a grande dificuldade que nós temos para entender os ensinamentos espirituais, porque toda a prática espiritual tem como objetivo quebrar essas limitações, essa casca do ovo que nos limita a uma concepção limitada e separada, a separatividade. É isso que nós temos que buscar transcender, a consciência de sermos seres separados. Então, o reino, a consciência da unidade, é como um pastor. Né? Então, o pastor, com seu rebanho simbólico de 100 ovelhas, 100, um múltiplo de 10, 10 vezes 10 dá 100. 10 é usado geralmente na geometria sagrada como o símbolo da totalidade. 10, alcançou 10, é o número perfeito, a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Então, esse 100 é a totalidade. E uma das ovelhas, a maior, se extravia. A maior simbolizaria, nessa primeira interpretação, a maior parte do rebanho, a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade se vê como separada
de todos os seres, de todos os outros. Então, o pastor que ama a todas as suas ovelhas, mas vai amar mais ao grupo maior, no sentido de se engajar, se dedicar, nesse sentido de amar mais, vai se dedicar mais ao grande grupo que se extraviou. A palavra foi muito bem escolhida, se extraviou, se perdeu, porque não sabia para onde ia, para onde deveria ir. E aí ele sai em busca e até encontrá-la. E depois diz que a ama mais do que a minoria. Quer que a grande maior parte da filiação da humanidade venha a ser salva, ou seja, venha a entrar no reino, porque tudo começa, o reino é como. Então, voltar para o reino, voltar para a consciência da unidade, isso é o reino. Agora, nós podemos ver essa essa parábolazinha de uma forma diferente, que a maior ovelha que se extravia é um daqueles seres que se tornaram maior em consciência. Um daqueles discípulos do Mestre que já receberam algumas iniciações, mas não chegaram à iniciação final que torna o ser humano um mestre de compaixão e sabedoria incapaz de cometer nenhum erro doravante. Mas antes disso, antes de alcançar a quinta iniciação, o mestre de compaixão e sabedoria, ele está sujeito a erros, ele está sujeito a escorregar e valer-se daqueles ensinamentos que recebeu uma primeira, segunda, terceira, até uma quarta iniciação, e usar esses ensinamentos esotéricos que conferem poder, e muito poder, para benefício próprio, para retardar o progresso da humanidade, fazendo com que eles sejam seres dominadores. Vocês não se horrorizem se ouvirem dizer que existem grupos de magos negros. Existem, existem. Infelizmente, há muitos anos atrás, uma dileta irmã da Loja Alvorada, a Isis Rezende, nos contou uma historinha que disse que foi um documento sobre Blavatsky, que não se sabe se foi algo que ela escreveu inspirada pelo alto ou se foi algo que ela apresentou como sendo um escrito de naquele tempo, uma peça teatral em que ela fazia parte da história. E veio a saber que a loja dos Magos Negros na Europa estava convocando uma reunião com os seus poderes esotéricos. Ela veio a saber aonde seria, quando seria e qual seria a palavra de passe para entrar na reunião, a senha. Então, ela se vestiu
com aquele manto negro, cobrindo-se toda. E não se esqueçam, discípulo do primeiro raio não tem medo. Discípulo do primeiro raio é arrojado, é guerreiro, entra na luta. E ela entrou nesse antro de maldade, maldade no sentido de usar seus poderes para benefício próprio. Em parênteses, vocês me perdoem de botar esse parêntese para lembrar a primeira instrução em luz no caminho. Mate a ambição. Aqueles que estão começando a crescer espiritualmente, sentindo a verdade que eles estão se tornando acima da massa da humanidade, podem se julgar como escolhidos, como pessoas que devem assumir o controle e o direcionamento do mundo. E aí essa ambição pode fazer com que eles se desencaminhem, porque o ser humano, você, cada um de nós tem o livre-arbítrio. Nós não podemos ser forçados a fazer isso ou aquilo, o bem ou o mal. Agora, a gente pode ser induzido. E aqueles que se valem de poderes para forçar a família humana servem-se de poderes terríveis para subjugar os outros. Então, voltando agora para Blavatsky, ela, toda encapuzada, vai para a reunião, entra na reunião e passa-se algum tempo, mas todos nós sabemos que tudo no mundo é vibração. Inclusive, os pensamentos, os sentimentos são vibrações. E imagino eu, agora é a minha imaginação, imagino eu que com a vibração harmônica de Blavatsky, mesmo toda encapuzada, os outros que eram também pessoas que tinham expandido consciência, adquirido poderes ao nível de Blavatsky, não param. Aquilo é uma vibração dissonante com o nosso grupo e puxaram o capuz dela, viram quem é. Ela tentou fazer alguma coisa, mas várias pessoas com poderes quase que igual a ela conseguiram dominá-la e ela foi mantida imobilizada no chão e imediatamente ela pediu ajuda do mestre e imediatamente o mestre saiu lá do Tibete e aparece na reunião, entrando com sua majestade e total serenidade. E aí vira-se para o chefe da reunião: ah, meu bom discípulo, você se lembra, dizendo o nome dele que eu não me lembro, você se lembra como eu lhe alertava sobre o orgulho, sobre a ambição? Veja em que estado você está, e vira-se para outro, chama atenção, eles ficam acabrunhados, eles não podem fazer nada contra o mestre, não tem poder para isso, e aí o mestre negocia com eles, não diz, vai embora, não. Vocês vejam, mesmo numa situação como essa, o mestre não passa o rolo compressor por cima da oposição. Ele negociou a libertação de Blavatsky em tais e tais condições, não saberia dizer quais foram essas condições,
mas a gente sabe que Blavatsky teve uma vida muito difícil, muito dolorosa nos seus últimos anos para poder terminar a sua missão na Terra. Então, nós poderíamos também imaginar que o pastor, voltando para o nosso texto, viu que a maior das suas ovelhas tinha se extraviado, quem sabe um arhat que tinha virado a cabeça e achado que ia dominar o mundo. E aí o mestre, o pastor, sai em busca daquela grande ovelha extraviada e, ao encontrá-la, mostra o seu amor, o seu apreço, o seu carinho para com ela e consegue, talvez mais com a sua vibração do que com a sua exortação, reconduzi-la ao rebanho, levá-la de volta para o reino. Eu acho que nós temos a possibilidade dessas duas interpretações, ambas que podem tocar profundamente a nós com a dedicação desses mestres que nós temos cuidando de nós, mestres que nos respeitam. Esse é um ponto que é tão difícil para a gente entender, porque quando a gente ama os nossos filhos, quando nós amamos o nosso consorte, aquele que tem sorte de estar ao nosso lado, né? Esse é consorte. Então, se a gente julga que ele, ela está tomando o caminho errado, a gente vai lá, pai, você pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então, nós não agimos com a sabedoria dos grandes seres. Não significa que você quer fazer besteira, eu lavo as minhas mãos, como algumas pessoas fazem. Também não é assim que o pastor, que a pessoa que realmente ama vai fazer. Vai encontrar uma maneira de expressar um amor nessas condições extremamente difíceis, com sabedoria, que só os grandes seres alcançam. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Carmen, pode falar. Eu estou sentindo que você quer falar, querida. Pode falar. Mas está o adiantar da hora, Raul. Eu quero agradecer mais uma vez. Ainda temos uns 5 minutinhos. Pode falar. Tá. Não, e você, a dedicação dos mestres, né? Você, nosso mestre aqui nos ensinando. E como é importante, assim, como muda a vibração. Eu andei afastada, né? E agora faço questão de participar, né, da sua reunião. E a vibração já vai melhorando, já vai mudando a nossa vibração. Então, a gente tem que estar sempre próximo e exercitando. E essa questão da sementinha da mostarda que você falou, né? E essa vivência que a gente tem aqui na vida, das experiências que a gente tem de quando a gente tem momentos de ira, quando a gente tem momentos de sabedoria, são como raios, lampejos que nos mostram, olha o caminho, né? Olha o caminho que você, olha quando você age com sabedoria, olha o resultado, olha, a gente tem a gente experimenta e aí e vai percebendo e com isso também vai crescendo, né? A nossa escolha do que a gente quer alimentar. Então é isso. Muito obrigada, gratidão. Tá bom? Um abraço. Nada, Carmen. Você deu um abraço também naquele menino, né, que joga muito futebol, que o nosso querido que apareça também. Antes de passar a palavra para o Douglas, nós temos tanto que aprender e nós precisamos muito de determinação, por um lado,
humildade por outro. Determinação, porque a gente já teve aquele lampejo, conseguiu um vislumbre daquele objetivo ao qual nós queremos chegar. Já temos aquele vislumbre, mas a gente, ao tentar progredirmos naquela direção, a gente escorrega daqui, encontra obstáculo daqui, e depois é criticado acolá, e, enfim, nós verificamos que mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento é tarefa para Hércules. Por quê? Da alegoria dos 12 trabalhos de Hércules. São, supostamente, as 12 dificuldades, os 12 trabalhos de transformação. Os 12 trabalhos de Hércules mostram desafios que ele tem no mundo exterior. Mas esses desafios, na verdade, são sempre no interior da gente. As transformações, as vitórias que nós temos que ter, não é de subjugar o outro, é de subjugar as vibrações negativas que nós temos. Todos nós. Eu também tenho. Então, eu sei como é difícil. E eu me penitencio todos os dias, mas, meu Deus do céu, como é que eu pude me sentir assim por tantas horas, sabendo é isso, mas é difícil. Mas por que que... Quase que ia dizendo, por que que ela fez? Não foi ela, não foi um neutro qualquer. Tá? Então, como é difícil a gente superar as nossas limitações, os nossos anseios, os nossos rompantes. Esses são os desafios que nós temos que vencer. Douglas, por favor. A última. Raul, a Helena Blavatsky, quando foi nessa reunião com esses mestres do outro lado da luz, o objetivo principal dela nessa reunião era tentar destruir a reunião, tentar acabar a reunião, ou saber o que eles estavam tramando? O Douglas, isso aí estava na cabeça da Blavatsky. Eu não me lembro da Isis ter divulgado essas informações, mas uma discípula dedicadíssima como era Blavatsky provavelmente queria informações para depois colocar para os mestres como se os mestres não fossem saber. Os mestres são oniscientes, sabem tudo. Então, mas mesmo assim, super dedicada, e ainda não era um mestre de sabedoria com perfeição, com equilíbrio, né? Ela se arrojou, entrou na cova dos leões e teve que ser salva pelo mestre, que felizmente tinha os poderes para fazer isso da forma permitida. Eu imagino que eu ou você fôssemos o mestre, a gente já pegaria aquela vara e e acabaria com todos eles. Né? O mundo será muito melhor sem esse pessoal aqui. Eu não estou fazendo arminha, eu estou falando de uma vara, de uma espada. Então, veja só, nós, seres humanos, imperfeitos, temos rompantes de raiva de querer acabar com aqueles que estão fazendo mal. A gente tem que saber
até que ponto a gente pode ir? Vocês acham que os mestres não usam de força também? Usam. O mestre Moria foi um rei guerreiro. Existem algumas histórias a respeito dele que numa outra ocasião eu poderia mencionar, mas eles, inclusive, os monges budistas ensinam certas artes marciais de defesa. Então, encontrar, meu Deus do céu, como é difícil a gente encontrar o sábio caminho do meio. Quando necessário, usar a força para proteger aqueles que estão sendo injustamente atacados. Eu imagino que todos os que aqui estão, se encontrassem alguém tentando fazer mal para uma criança, uma mocinha, iria intervir com o máximo de força possível. Mas isso são condições excepcionais. E nós não temos ainda aquele equilíbrio. Como usar a força necessária para dirimir um ataque, uma grande injustiça. Mas estamos aprendendo, estamos fazendo progresso. Infelizmente, meus irmãos... Obrigado, Raul. Agora nós precisamos encerrar. Eu agradeço a todos a paciência, a dedicação de vocês. Paciência e dedicação são indicativos da determinação. Determinação é uma das qualidades mais importantes do discípulo. Ele já escolheu a sua meta, o seu caminho, e tem que desenvolver aquela determinação. Eu vou permanecer trilhando esse caminho, não importa o que venha acontecer. Muito obrigado, boa noite. Vamos encerrar desejando que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. E para isso, tenham contato com sua luz interior. É só a luz interior que nos dará força e determinação para prosseguirmos nessa jornada. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Bom final de semana a todos, Raul. Bom final de semana. Tanta gente boa, tanta alma linda. Tchau a todos. Eu não vou querer falar isso, porque senão vocês vão achar que eu tenho dons, mas eu estou vendo tanta alma bonita aqui.